E aí, pessoal, boa tarde. Gente, prosseguindo com a nossa aula aí de, de- da nossa primeira aula, onde a gente está falando sobre esporte, racismo, um tema bastante complexo, um tema bastante delicado, tá? Porém, um tema que a gente precisa entender, como eu já falei para vocês, que a gente precisa entender melhor, que a gente precisa ver de uma posição bem adequada, né? Sem politizar, sem ser extremista, tá? Mas entender e buscar o caminho para que isso se resolva, para que a gente não tenha essas ações mais no nosso país, no nosso meio, ou seja, lá onde a gente vive, tá? Nós precisamos buscar, antes de querer, como vou dizer, querer mudar o mundo, a gente precisa entender a situação e ver com uma perspectiva bastante pessoal, com bastante empatia, foi uma palavra que eu usei bastante. Eu estou enviando em anexo uma segunda reportagem, tá? Essa, primeiro, é uma reportagem bem longa, para que vocês entendessem um pouco sobre o que acontece na Europa, tá? O que acontece. Essa também fala de alguns assuntos da Europa, porém a atividade a gente vai fazer umas pesquisas sobre o que se acontece também no Brasil. Estou pondo em anexo, junto com esse vídeo, essa segunda reportagem, é uma reportagem mais resumida, tá? Bem simples mesmo, que é sobre um jogador, né, que abandonou um jogo lá em Portugal por causa de insultos racistas. E vão seguir 3 atividades, mais 3 perguntas, porém agora diferente das perguntas que foram na outra aula, onde a gente falou mais do lado pessoal, né? A gente falou mais da opinião pessoal de vocês em relação a vocês mesmos. Tá? Agora vão 3 perguntas. A primeira: pesquisa e resuma um ato que você concorda ser uma ação racista no esporte brasileiro. Tá? Então vocês vão pesquisar atitudes racistas que aconteceram no esporte brasileiro, seja no futebol, qualquer outra modalidade esportiva, que seja relacionada a brasileiro aqui no país, no nosso país, tá? E vão pesquisar e fazer um pequeno comentário sobre esse ato que vocês pesquisaram. A segunda é qual o papel das autoridades, né? Como as autoridades devem enfrentar isso? Como as autoridades devem coibir? Tá? É através de punição, é através de educação, como? Tá? Papel fundamental das autoridades. E o terceiro, qual o papel da mídia no enfrentamento do racismo dentro do esporte? A mídia hoje é a principal parceira do esporte, né, gente? Se o esporte hoje é tão divulgado, se o esporte hoje envolve tanto dinheiro no mundo esportivo, tá? Um dos responsáveis por isso é a mídia. Por quê? Porque tem divulgação. Se não tivesse divulgação, não vai ter patrocínio. Só existe patrocínio, só existe dinheiro de patrocínio porque os clubes divulgam, porque a mídia divulga o que os clubes fazem, divulgam os jogos, as provas esportivas. Então, como a mídia deve, porque o que chega na sua casa chega através da mídia, né? Então, assim, para mim é o principal influenciador nisso aí, de onde deve partir a mudança, tá? Então, aonde? Como que a mídia deve agir? De que forma que ela deve coibir isso, tá? Então, assim, são questões um pouquinho mais complexas, onde a gente deve, com a nossa opinião, buscar soluções, tá? Quais seriam as soluções? Buscar soluções não, eu pensei, opinar sobre quais soluções, tá? Mídia e autoridades devem tomar. Porque a gente na outra aula falou mais sobre relação de empatia, né? Falou mais sobre a gente mesmo, sobre a nossa forma como ver essas atitudes e como nós devemos reagir a isso, tá? Uma reflexão mais pessoal. Agora eu quero essa reflexão mais geral mesmo sobre as lideranças que estão aí à frente disso tudo. Qualquer dúvida me chame aqui, estou à disposição de vocês. Não esqueçam de postar no Cinec Digital, tá? Grande abraço.